Hello, students. Welcome back. Bem-vindos de volta aí para mais uma aulinha de inglês, né? English Class with Teacher Carla. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pay attention the video. Prestem atenção nesse vídeo, né? Ele é muito importante para que vocês realizem a atividade toda, tá? Então, vocês podem fazer no caderno, ou se tiver alguma parte que dê para encaixar na apostila, também pode. Como nós estamos seguindo as aulas do Centro de Mídias, às vezes não bate com a apostila que vocês têm. Então, às vezes é mais fácil fazer as respostas no caderno mesmo, tá? Nós vamos falar sobre Solar System, sistema solar, ok? Mas antes, nós vamos entender o que é footprint, tá? Perdão, que é pegada ecológica, tá? Para vocês saberem um pouquinho o que é, até coloquei em português para vocês entenderem um pouquinho do assunto, né? Então, our planet in the solar system. Então, o nosso planeta no sistema solar. É isso que fala um pouquinho o texto, né? E ele é voltado para a área aí, né, do meio ambiente. Então, o que é ecological footprint? Então, o que é uma pegada ecológica, tá? É uma expressão, né, traduzida aí do inglês, que refere-se ao quê? A quantidade de terra e água e outros insumos aí, né, que seriam necessárias para sustentar as gerações atuais, tá? Levando em conta recursos, materiais, energéticos, gastos por toda uma população. Então, depois tem um gráfico aí que vocês vão perceber que nós estamos gastando mais do que nós temos. E se fosse para repor, assim, em termos de repor, nós teríamos gasto 1,5 planeta. Pensem na situação. Ou seja, nós estamos acabando com os recursos naturais da Terra. Então, a pegada ecológica é essa medida. Tem até, inclusive, se vocês quiserem procurar no Google, tem uma medida certa de tudo, né? Que eu não vou colocar aqui para não ficar muito extenso. Mas é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Aqui tem, né, um quadro mostrando aí o quanto nós estamos gastando, né? O nosso planeta. Então, ele vai começar aqui, por exemplo, na vertical tem o tanto de planeta que nós usamos. É claro que não põe aí uma medida imaginária, né? O planeta, o limite é aqui, 1 planeta. Mas a gente já passou do limite, certo? Então, aqui, ó, number planets, número de planetas. Global Ecological Footprint. Então, globalmente falando sobre essas pegadas ecológicas, tá? Gente, gráficos caem muito no Enem, em concurso, em vestibular. Então, é muito importante nós entendermos e sabermos o quê? Interpretar um gráfico. Então, aqui, número de planetas. Tá, number planets. Então, aqui está o número de planetas. E aqui é o limite, que é 1 planeta, que é o que a gente tem. Então, eu entendo o quê? Que aqui em cima é o excesso. Não existe isso, só tem 1 planeta. Tá, mas o que ele está querendo mostrar nesse gráfico? Que nós estamos nos excedendo, bom? Embaixo são os years, os anos, tá? Em que foram acontecendo essas coisas. Na verdade, são o quê? Tentativas de soluções. Esses acontecimentos que estão marcados aí no gráfico são tentativas de soluções para diminuir o gasto ecológico, tá? Do meio ambiente. Então, lá em 1960, já falei para vocês que datas a gente pode ler de 2 em 2 ou ler inteiro. Então, por exemplo, 1960, a gente pode ler 1960, 1960, ou pode ler 1960. Então, 1960, tá? Os dois estão corretos. Então, 1960, em 1960, foi launched The Modern Environment Movement. Foi lançado esse livro, tá? Que se chama Silent Spring. Tradução aí seria Primavera Silenciosa. Foi lançado esse livro, para quê? Para lançar um movimento moderno sobre o meio ambiente. Então, começou-se a ter um pouco de preocupação com o meio ambiente. Então, foi lançado o livro aqui. Nós já tínhamos gasto metade do planeta, dos insumos do planeta, vamos dizer, né?
Então, aí, em 1970, né, em 1970, identify the Global Environment Sustainability Problem. Então, foi identificado um grande problema de sustentabilidade do meio ambiente. Aqui foi identificado. Então, já estava, limits to grow, já estava perto do limite, né? Do que a gente poderia usar do meio ambiente, né? Mas continuou subindo. Em 1990, né, foi definido o quê? Defining the Sustainable Development at the World's Leading Solution Strategy. Foram definidas estratégias, tá, de sustentabilidades mundiais para tentar conter esse avanço aí, né, contra o meio ambiente. Continuando aqui, mais ou menos meio de 1990 a 2000, esse aqui tem o ano certinho, não tem exatamente o ano. Aconteceu a conferência aí mundial, né, the World's Best Hope for Solving the Sustainability Problem as a Whole. It was a 12-day conference attended by 35 million activists, politicians, and business reps, plus 90,000 journalists, and the 25,000 troopers to keep order. 172 nations and 108 heads and states attend. Então, teve a primeira e uma das melhores, né, the best, uma das melhores tentativas de resolver o problema de sustentabilidade, né, que foi uma conferência aqui de 12 dias, que teve 35 mil ativistas, teve políticos, homens de negócio, mais 9 mil jornalistas e 25 mil tropas para tentar manter a ordem. Compareceram aí 172 nações e 108 eram chefes de Estado, tá? E, por último, aqui em 2000, perto de 2000, né, foi criado o protocolo de Kyoto, tá? The World's Best Hopes for Solving Climate Change Problem. Então, aí, mais uma grande esperança para resolver os problemas do clima, do meio ambiente aí, né? Então, o que nós percebemos? Que estão tendo algumas tentativas, porém, olha, continuamos a abusar aí do meio ambiente, né? Então, vamos para baixo aqui. What do you see in the pictures? O que você vê nessas duas imagens? Então, você pode marcar aqui o que você está vendo nas imagens. The sun, the earth, né? O sol e a terra. If one is bigger, the sun or the earth? Qual é o maior? O sol ou a terra? The sun. Por que o Sol é maior que a Terra? The sun is bigger than the earth. Porque o Sol tem 1.927.000 quilômetros, enquanto a Terra tem 12 mil quilômetros, tá? Então, depois eu vou colocar esse vídeo do Sistema Solar para vocês, que está gravado, eu vou colocar no WhatsApp, tá? Para vocês, que vai mostrar os planetas. Então, vocês vão focar, foque the position of planets, na posição dos planetas, e marque no seu caderno aí para poder resolver as atividades. Então, aí você, depois de assistir o vídeo, você vai responder. Which planet is closer to the sun, Mercury or Venus? Qual está mais perto do Sol, Mercúrio ou Vênus? Which planet more distance? Qual é o planeta que está mais distante do Sol? Júpiter or Neptune? Júpiter ou Netuno? What are the first 4 planets? Quais são os 4 primeiros planetas, tá? Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa regra que eu já passei para vocês, mas eu vou explicar de novo. É a regra do comparativo, do superlativo em inglês, tá? Comparativo. Comparativo é quando eu comparo uma coisa com outra. Então, tem lá o exemplo do Sol e da Terra. The sun is the bigger than Earth. O Sol é maior que a Terra, tá? Então,
eu estou comparando o Sol com a Terra. Então, nós usamos a regra do comparativo. Qual é a regra do comparativo? Se o adjetivo, né, que eu estou usando para dar característica, para eu comparar, para dar característica, for curto, pequeno, então eu vou colocar o adjetivo, mais o ER no final e depois o then. O then significa a comparação do quê, tá? Então sempre tem que colocar esse then. Então, ó, the sun is bigger than Earth. Então, o Sol é maior que a Terra. Então, colocou ER no final da palavra big. Ah, mas tem esse G aqui. É porque ele tem uma terminação diferente, que ele vai explicar aqui. Normalmente, eu só vou colocar ER. Mas alguns, por exemplo, se ele terminar com E, eu só coloco ER. Mas se ele terminar com consoante, vogal, consoante, ter esse sanduíche de vogais que a gente fala aqui, ó, tá? Eu vou contar sempre do final para o começo, tá? Então, final para o começo. Então, aqui, ó, G, I, B. Deu um sanduíche de vogal, que a vogal fica no meio, eu copio a última e coloco o R no final, tá? Aqui, ó, tá vendo? Se ele terminar com, ó, se ele terminar com E, é só colocar o R. Se ele terminar com vogal, consoante e vogal, dobra a última. E se ele terminar com Y, e antes do Y vier uma consoante, eu tiro o Y e coloco IER, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, rap. Antes do Y veio uma consoante, eu tiro o Y e coloco IER. Quais são os irregulares que mudam, que não seguem essa regra? O good, que vira better. O bad, de ruim, que vira worse, que é pior. Então, bom, melhor. Ruim, pior. E o far, que é longe, que pode ser farther ou further. Esses não seguem regra. Tá? Agora, esse daqui é para o adjetivo longo. Quando o adjetivo for longo, a única regra é colocar o more na frente do adjetivo, tá? Então, a distance não é longo, uma palavra longa, então eu coloco o more na frente e o than depois. Claro que o than significa do quê? Então, sempre eu vou colocar o than, tá? Certo? Ó, esse é curto, ó, colocou ER. Curto, colocou ER. Curto, colocou ER. Longo, coloca o more na frente. Então, tem aqui o exemplo. Ó, Saturn is more distance from the Sun than Júpiter. Então, ó, Saturno é mais distante do Sol do que Júpiter. Então, esse than é o do que, tá bom? Entenderam? Então, se for curto, eu coloco ER. Se for longo, eu coloco more na frente. No curto, tem a regrinha do final, tá? Que é a regrinha do Y e a regrinha do sanduíche de vogal. E no longo não tem regra, é só colocar o more na frente. Agora, vocês vão fazer o quê? Olha essas duas figuras. Então, tem a bar of soap, barra de sabão, a bar of chocolate, barra de chocolate. Vocês vão criar duas frases, ó, two sentences, usando barra de sabão e barra de chocolate e usando cheap, barato, e expensive, caro. Então, vocês podem dizer, a barra de sabão é mais o quê? Barata que a barra de chocolate. Então, como o cheap é um adjetivo curto, tá? Vou fazer o primeiro, vamos fazer o segundo. Expensive é longo, então o curto eu vou usar o ER. Vamos ver as regras primeiro. Vamos contar de trás para frente, ó. Consoante, vogal, vogal. Não segue regra, eu vou colocar ER no final. Então, como ficaria? Deixa eu fazer aqui para vocês, tá? Só essa daí. Então, ó, ficaria assim, ó. A barra, né? Uma barra of soap, uma barra
de sabão is cheaper. Porque o cheap não termina com Y e não, nem com vogal, com som de vogal. Então fica cheaper. É mais barata do que than a bar of chocolate. Ok, tá? Então, uma barra de sabão é mais barata do que, né, than uma barra de chocolate. Aí vocês vão fazer o contrário, usando o expensive, que é caro, né? Só que vocês têm que lembrar o quê? Que o expensive é longo, então vocês vão pôr o more na frente da expensive e trocar. Qual que é mais caro do que o outro? Não esqueçam do than, tá? Então, vocês vão fazer essas duas frases. Uma eu já fiz e vocês vão fazer a segunda sozinhos, ok? Usando o expensive, tá bom? Certo? Então, only this, somente isso. See you. Vejo vocês aí na próxima aula. Bye, bye.